Essa é uma descoberta e tanto. Fragmentos de um pergaminho bíblico juntamente com outras relíquias foram encontrados em cavernas no deserto de Israel. Neste exato momento, em uma sala, onde você jamais será convidado, um grupo de estudiosos está reunido diante de algo que temem revelar em voz alta. Em 2024, eles inseriram os manuscritos do Mar Morto em uma inteligência artificial e a deixaram ler por 96 horas seguidas. Quando terminou, ninguém comemorou. O silêncio reinou. Eles começaram a se reunir a portas fechadas e não pararam desde então. Porque a máquina não apenas leu a Bíblia mais antiga da Terra, ela leu o que estava oculto dentro dela. As coisas que nenhum olho humano jamais fora capaz de encontrar. E quando você vir o que ela encontrou, entenderá exatamente por que essas pessoas têm tanto medo de lhe contar. O que eles estavam fazendo nessas cavernas? Quem os colocou aqui? Por que os colocaram aqui? A pedra que não tinha eco. Ele estava procurando uma cabra perdida. Quando chegou à entrada de uma caverna, decidiu jogar uma pedra para dentro para ver se conseguia espantar a cabra. Tudo começou com uma cabra perdida. Na primavera de 1947, um pastor beduíno chamado Muhammad Adib escalava os penhascos acima do Mar Morto à procura de um animal que havia se perdido. Para espantá-lo e fazê-lo sair de uma caverna, ele atirou uma pedra na escuridão. E a pedra não ecoou como se espera de uma pedra atirada em uma caverna vazia. Ela se chocou contra algo oco-cerâmica. Então ele entrou e naquela escuridão encontrou 7 jarros de barro selados com cera. Pare e imagine-se naquela caverna por um segundo. Um pastor sozinho, sem a menor ideia de que estava no local mais importante da arqueologia moderna. 7 décadas após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, cerca de 80 novos fragmentos dos textos antigos foram revelados ao público. Olhando fixamente para 7 jarros lacrados que não haviam sido abertos desde antes da época de Cristo. Ele não sabia disso, não tinha como saber. Estava procurando uma cabra. Agora, eis o que havia dentro daqueles jarros. A descoberta arqueológica mais importante de todo o século XX. Os manuscritos do Mar Morto, aproximadamente 25.000 fragmentos de couro, pergaminho e papiro, as cópias mais antigas da Bíblia hebraica que sobreviveram. Textos que antecedem em mais de 1000 anos a versão das Escrituras, usada por todas as tradições judaicas cristãs e islâmicas modernas. Escritos que ninguém vivo havia visto em 2000 anos. Quero que vocês reflitam sobre o que aquele pastor realmente descobriu. Não era apenas uma caverna. Era uma janela para como era a Bíblia antes de 2000 anos de traduções e revisões a transformarem no livro que vocês conhecem hoje. E aqui está a parte sobre a qual ninguém gosta de falar. Durante 75 anos depois que aquele bode entrou na caverna, mal conseguíamos ler o que ele encontrou. Os fragmentos são minúsculos. O texto está completamente apagado. A pesquisa acadêmica está dispersa por dezenas de instituições, dezenas de idiomas e dezenas de agendas que nem sempre coincidem. Então imagine a situação com honestidade. Um pesquisador em um país passa uma década estudando uma única coluna de texto, debatendo em periódicos se uma mancha desbotada é uma letra ou uma falha no couro. E o fragmento que completaria aquela frase exata está guardado em um arquivo lacrado em outro continente, fotografado uma única vez. Arquivado sob um número diferente, nunca conectado ao trabalho realizado a milhares de quilômetros de distância. As peças do quebra-cabeça nunca estiveram na mesma sala, nunca sequer participaram da mesma conversa. Por décadas, ninguém pôde ter certeza de quanto da imagem ainda estava faltando. E é pior do que apenas a distância. Alguns desses fragmentos são menores que a unha do seu polegar. A tinta neles tem a cor do couro ao redor. Um único pedaço pode conter 3 letras. E essas 3 letras podem pertencer a uma palavra que muda o significado de um verso inteiro. Se você pudesse descobrir qual palavra e qual verso e a qual dos milhares de outros pedaços ele estava antes, esse seria o trabalho. 3 letras por vez durante 75 anos. Essa era a barreira contra a qual todo o campo de pesquisa havia sido pressionado por 75 anos. As evidências sobreviveram.
Os fragmentos sobreviveram. Mas nenhuma mente humana seria capaz de processar tudo de uma vez, cruzar todas as informações simultaneamente, comparar cada traço desbotado com todos os outros traços desbotados em toda a coleção. O limite nunca foram os pergaminhos. O limite fomos nós. Até 2024, uma equipe de pesquisa trabalhando em 3 universidades alimentou todo o arquivo em um modelo de aprendizado profundo treinado especificamente em caligrafia de manuscritos antigos em hebraico, aramaico e grego. Cada fragmento, cada fotografia, cada varredura infravermelha e multiespectral já realizada, décadas de dados carregados em um único sistema e liberados. 96 horas depois, a máquina retornou seus resultados. E é nesse momento que os pesquisadores param de falar com a imprensa. Porque o que foi descoberto não começa em uma biblioteca universitária confortável. Começa em um dos lugares mais aterrorizantes do deserto da Judéia. Estamos agora diante de um admirável mundo novo. Um novo mundo de estudos sobre os manuscritos do Mar Morto. A Caverna do Horror. Chamam-lhe Caverna do Horror. E não a batizaram assim por acaso. Em 2021, arqueólogos israelitas realizaram uma expedição a uma das cavernas mais perigosas e inacessíveis do deserto da Judéia, a Caverna 8. Um sítio que já havia sido parcialmente explorado décadas antes, mas nunca totalmente escavado. Recebeu esse nome devido ao que expedições anteriores encontraram no seu interior cerca de 40 esqueletos de homens, mulheres e crianças. Esses eram refugiados judeus que se esconderam naquela caverna durante a revolta de Bar Kokhba contra Roma, por volta de 132 a 136 d.C. Os romanos os rastrearam até lá, acamparam nos penhascos acima e simplesmente esperaram. Sem água, sem comida, sem saída. Os refugiados morreram exatamente onde se esconderam, presos entre soldados romanos, em um precipício de 76 metros, escolhendo a morte em vez da rendição. Seus ossos permaneceram naquela caverna por quase 1900 anos. Contemple essa imagem. Famílias comprimidas na escuridão, ouvindo os soldados se movimentando nas rochas acima delas, sabendo que ninguém viria ajudá-las, sabendo que a água havia acabado, sabendo como tudo terminaria. E naqueles últimos dias, com tudo aquilo se aproximando, alguns deles ainda copiavam as escrituras, ainda guardavam as palavras. Esse detalhe vai importar mais do que você pode imaginar agora, porque o mesmo acontecia com os pergaminhos. A expedição de 2021 recuperou cerca de 80 novos fragmentos de pergaminho. Minúsculos pedaços de pergaminho, alguns não maiores que uma unha, preservados apenas pela secura brutal e pela temperatura constante da caverna. A maioria estava danificada demais para ser lida por qualquer método convencional. Alguns mostravam texto, outros apenas vestígios tênues. Algumas pareciam completamente em branco até serem submetidas a exames de imagem avançados. Mas os pesquisadores sabiam o que tinham em mãos. Os fragmentos pertencem ao rolo dos 12, também chamado de rolo dos profetas menores. O aspecto único e incrível deste sistema é a quantidade de dados surpreendentes que ele captura, contendo material dos livros de Naim Zacarias e outros escritos proféticos. E aqui está a parte estranha. Foram escritos em grego, não em hebraico nem em aramaico. Grego que não deveria estar lá. Os manuscritos do Mar Morto são predominantemente em hebraico e aramaico. Fragmentos em grego são raros, e quando aparecem, são evidência de uma comunidade judaica que adotou o idioma do mundo mediterrâneo em geral. Uma comunidade que lia e preservava suas escrituras em tradução. E lembrem-se,
onde esse grego em particular foi encontrado. Não em uma biblioteca, não em um templo, mas na caverna do horror, ao lado dos ossos daqueles que morreram segurando-a. Então, quem eram essas pessoas que escondiam as escrituras gregas em uma terra de língua hebraica, copiando textos sagrados enquanto um império as caçava pelo deserto? Por décadas, a resposta honesta era que ninguém podia ter certeza. Os fragmentos estavam muito deteriorados. Os estudiosos conseguiam identificar algumas letras, propor algumas reconstruções e parar por aí. A certeza era impossível. Precisavam de algo mais poderoso do que os olhos e a paciência humanos. Precisavam de uma máquina. Antes de mostrar o que essa máquina encontrou nesses fragmentos, peço-lhe um favor, porque esta próxima parte é a razão pela qual fiz este vídeo. Se uma mensagem enterrada por pessoas que escolheram morrer em vez de deixá-la desaparecer, vale 2000 anos de espera. Vale a pena um clique no botão de inscrição agora mesmo. Esse clique é a única razão pela qual este canal pode continuar desenterrando essas histórias. Então clique e deixe-me mostrar o que a máquina leu no pergaminho que essas pessoas morreram protegendo, porque o que ela viu em seguida fez toda a equipe de pesquisa se calar. O que a máquina viu é um projeto que lida com a documentação e o imaginamento dos manuscritos do Mar Morto. A análise começou com uma tecnologia que há apenas uma geração pareceria pura ficção científica. Os fragmentos foram escaneados em luz visível em múltiplos comprimentos de onda, depois fotografados sob infravermelho que revela a tinta que se tornou invisível sob luz normal e então examinados sob ultravioleta, que faz com que certos materiais orgânicos brilhem de forma diferente e expõem inscrições que o olho nu não consegue ver. Eis por que isso é tão importante. Um fragmento que parecia em branco um pedaço de papel que um estudioso poderia ter descartado como inútil, podia brilhar sob luz infravermelha e revelar uma linha completa de texto que havia permanecido invisível por 2000 anos. A tinta desbota, mas nem sempre desaparece. Ela penetra no pergaminho. A transformação acontece. Torna-se imperceptível à visão humana, mas ainda deixa uma impressão digital que o comprimento de onda certo da luz pode revelar na superfície. A imagem não acrescentou nada aos pergaminhos, revelou o que já estava lá à espera. E quero que vocês realmente sintam isso, porque é quase insuportável quando se pensa a respeito. As palavras nunca desapareceram. Estiveram ali no pergaminho durante todo o tempo, por 2000 anos, enquanto geração após geração de estudiosos olhavam diretamente para elas e não viam nada além de couro em branco e arruinado. Não sentíamos falta do texto porque ele estava perdido. Sentimos falta dele porque nossos olhos nunca foram feitos para captá-lo. A máquina simplesmente abriu uma porta que já estava lá. Então, essas imagens foram inseridas em modelos de aprendizado profundo, treinados em sistemas de escrita de manuscritos antigos, que já haviam estudado milhares de exemplos de escritas hebraicas, aramaicas e gregas do período do Segundo Templo, aprendendo as formas das letras, os hábitos dos escribas, os pequenos padrões que um leitor humano ignoraria. Mas a máquina não apenas leu os pergaminhos, ela os reconstruiu. Encontrou vestígios tênues de letras que analistas humanos haviam ignorado completamente. Comparou fragmentos que haviam sido separados por décadas. Peças que se encaixavam fisicamente, mas que haviam sido arquivadas em coleções diferentes, estudadas por diferentes estudiosos e nunca reconhecidas como partes do mesmo documento original. Detectou lacunas, trechos onde o texto havia sido apagado e reescrito com a versão mais antiga ainda visível por baixo. Imagine o que essa única habilidade realmente significa. 2 pedaços de pergaminho arrancados da mesma linha, separados em algum momento nos últimos 2000 anos, acabam em arquivos diferentes, países diferentes, carreiras diferentes. Nenhum ser humano jamais os conecta, porque nenhum ser humano consegue ver tudo de uma vez. Então, a máquina examina toda a coleção em uma única passagem e, silenciosamente, junta as 2 metades novamente. Como uma frase que se completa após 20 séculos de silêncio. Palavras que estavam partidas ao meio de repente se tornavam inteiras novamente. E a máquina lia caligrafia com uma precisão inigualável por humanos. Media o espaçamento entre as letras em frações de milímetro. Captava a pressão exercida em cada traço.
Detectava diferenças na formação das letras, diferenças que indicavam diferentes escribas, diferentes períodos de tempo, e como se viu algo para o qual ninguém na equipe estava preparado. Deixe-me ser claro sobre a dimensão do que estava acontecendo. Uma equipe de pessoas que passou a vida inteira analisando esses fragmentos, agora observava uma máquina fazer em 96 horas o que eles não conseguiriam concluir em 10 vidas. Ela conectou trechos que eles haviam abandonado, leu linhas que eles haviam considerado em branco. Para os pesquisadores, essa por si só já era a descoberta do século. Eles já estavam atônitos. Bem, você tem muitos objetos realmente importantes e a oportunidade de ver 10 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto. Realmente a descoberta arqueológica mais importante do nosso tempo. E então a máquina sinalizou um trecho da caligrafia como anômalo. E quando os pesquisadores principais abriram o arquivo para ver o que havia acionado o sistema, a sala ficou em silêncio. A caligrafia do medo. O que a máquina sinalizou foi um trecho do livro de Nahum. E a caligrafia ali estava errada, não diferente. Errada. Era irregular, apressada, desigual. O espaçamento entre as letras oscilava. A pressão exercida sobre os traços variava de uma palavra para outra. As linhas se desviavam da horizontal. Tudo indicava que um escriba escrevia rapidamente sob estresse, sem o controle cuidadoso que definia todas as outras partes do mesmo pergaminho. Então, os analistas o examinaram de perto. E o que eles estavam vendo não era apenas uma caligrafia diferente. Era medo. É preciso entender o que a máquina realmente mediu aqui. Ela mediu o espaço entre as letras com precisão de frações de milímetro. E nessas medições, encontrou algo que nenhum teste químico ou datação por carbono jamais poderia revelar. Encontrou um estado de espírito, o tremor nos traços, as pequenas hesitações onde a caneta parava abruptamente no meio de uma palavra, o ritmo trêmulo e irregular de uma mão que estava com frio doente ou aterrorizada. 2000 anos condensados no espaço entre duas letras, e o que emergiu desse espaço não foi informação, foi um sentimento. E foi nesse momento que a caverna do horror deixou de ser um nome e passou a ser uma cena. E eis o que torna a situação ainda mais crítica. A máquina conseguia ver o contraste. Outras partes daquele mesmo pergaminho eram calmas, controladas, firmes, obra de uma mão treinada que dedicava tempo ao trabalho. Portanto, não se tratava de um escriba desajeitado ou de um copista ruim. Era uma pessoa habilidosa, cuja mão havia perdido a firmeza. Algo havia mudado de uma passagem para a seguinte. Algo estava errado naquela sala. Pense em quem realmente estava naquela caverna. Não se tratava de pergaminhos produzidos em algum scriptorum tranquilo por escribas profissionais com todo o tempo do mundo. Esses eram pergaminhos copiados por pessoas que fugiam, pessoas que se escondiam, pessoas que sabiam que soldados romanos as caçavam pelo deserto, que sua comunidade estava sendo aniquilada, que tudo em que acreditavam estava prestes a ser destruído. E mesmo assim, copiaram suas escrituras à luz de lamparinas em uma caverna com as mãos trêmulas. Enquanto o império que iria matá-las acampava nos penhascos acima de suas cabeças. Aqueles pergaminhos nunca foram apenas artefatos religiosos. Foram atos de desafio. Mensagens de pessoas que se recusaram a deixar sua fé morrer silenciosamente com elas. E uma máquina 17 séculos depois captou esse desafio nos traços das letras. A prova física da coragem impressa diretamente no pergaminho. Agora, imagine ser um desses pesquisadores. Você insere dados secos em um modelo. Espera obter formatos de letras e estimativas de datas. E o que recebe de volta é a caligrafia de um ser humano aterrorizado, escrevendo no escuro nos últimos dias de sua vida. Esse não é o tipo de coisa que se anuncia em um comunicado à imprensa na manhã seguinte. Esse é o tipo de coisa que se analisa em uma sala fechada, com as poucas outras pessoas na Terra que entendem exatamente o que estão vendo. Os manuscritos do Mar Morto são os remanescentes do que na antiguidade teriam sido cerca de 900 pergaminhos completos. Antes que você ouse dizer isso em voz alta agora, você pode entender por que as pessoas que estudavam isso pararam de querer falar. Mas o medo contido em um único pergaminho não foi o que mais as perturbou.
O verdadeiro choque veio quando a máquina parou de analisar fragmentos individuais e passou a examinar todos os 25.000 de uma só vez. Não uma biblioteca, mas o arquivo de uma civilização. Quando a máquina examinou todo o conjunto, cada fragmento, cada fotografia, cada digitalização acumulada ao longo de 75 anos, ela encontrou um padrão que derrubou uma das suposições mais básicas sobre a origem dos pergaminhos. Você provavelmente conhece a história padrão. Uma seita judaica, geralmente identificada como os essênios, vivia em uma comunidade em Qumran, perto das cavernas. Eles copiavam e guardavam textos sagrados como parte de sua vida religiosa. Quando Roma se aproximou, eles esconderam sua biblioteca nas cavernas. Um grupo isolado, uma biblioteca tudo limpo e simples. A máquina deturpou essa história. Os pergaminhos não foram escritos por uma única comunidade. Foram escritos por dezenas de escribas diferentes, possivelmente centenas, trabalhando ao longo de pelo menos 200 anos. A análise grafológica revelou caligrafias distintas espalhadas por toda a coleção. Alguns escribas apareceram em múltiplos pergaminhos, trabalhando por longos períodos. Outros apareceram uma única vez e nunca mais. Essa é uma variedade muito maior do que qualquer seita isolada jamais poderia produzir. 200 anos. Pare nesse número. Não se trata de uma única comunidade copiando seus livros ao longo de uma vida. São pessoas que nasceram, envelheceram e morreram passando o trabalho para outras que ainda nem tinham nascido quando os primeiros pergaminhos foram escritos. Gerações inteiras de mãos. A máquina conseguiu vê-los todos dispostos de uma vez, como impressões digitais, em uma cena de crime que se estendeu por 2 séculos. E então, há o problema da língua. Os pergaminhos contêm hebraico, aramaico, grego e paleo. Hebraico, uma escrita arcaica que já não era usada no dia a dia há séculos, quando esses textos foram escritos. Então pergunte-se o óbvio: por que uma pequena comunidade isolada estaria acumulando escrituras em 4 sistemas de escrita diferentes? A máquina apontou para uma resposta que muda tudo. Os pergaminhos podem não ser a biblioteca de uma única comunidade. Podem ser uma operação de resgate. Imagine. Pela primeira vez em mais de 60 anos, temos fragmentos de um livro bíblico. Enquanto Roma apertava o cerco sobre a Judéia, enquanto o templo era destruído em 70 depois de Cristo, enquanto as comunidades judaicas eram dispersas e massacradas, textos sagrados de toda a região eram reunidos e escondidos em cavernas no deserto. Não se tratava de uma coleção de um único gênero, mas sim de um arquivo de civilizações. Os últimos fragmentos sobreviventes de um diverso mundo literário judaico foram guardados em potes por pessoas que sabiam que seu mundo estava acabando e estavam desesperadas por qualquer coisa que lhes permitisse sobreviver. Os textos gregos poderiam ser de comunidades judaicas das cidades costeiras, os hebraicos das comunidades tradicionais ao redor de Jerusalém, os aramaicos dos povos rurais que falavam a língua cotidiana da região. Cavernas diferentes, comunidades diferentes, todas buscando a mesma escuridão no mesmo momento fatídico. Você percebe o quanto isso amplia a dimensão de tudo isso. A velha história era quase reconfortante. Uma seita tranquila copiando seus próprios livros em paz, guardando-os quando a situação ficava difícil. Mas o que a máquina descreve não é nada disso. É o resgate emergencial de uma civilização inteira que sabia que estava sendo aniquilada. Não se trata de uma única biblioteca. É a memória fragmentada de um mundo inteiro, escondida na rocha por dezenas de mãos diferentes que nunca se encontraram e nunca deveriam ter ficado lado a lado. O que significa que cada fragmento é uma decisão tomada sob pressão. Alguém parou diante de uma estante de textos sagrados, sabia que não podia carregar tudo, sabia que os soldados estavam chegando e escolheu o que salvar e o que abandonar. E assim que a máquina entendeu isso, percebeu algo ainda mais impactante do que o que havia nas cavernas. Percebeu o que estava faltando. O livro que não está lá, o Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto contêm fragmentos de quase todos os livros da Bíblia hebraica. Quase. O livro de Esther desapareceu. Nenhum fragmento de Esther jamais foi identificado entre as 25.000 peças.
E o livro de Crônicas também está quase desaparecido, sobrevivendo apenas em minúsculos e incertos pedaços. Então por quê? É isso que torna tudo estranho. Esther não é um livro menor. Explica a origem de Purim, uma das festas judaicas mais celebradas. Conta a história da sobrevivência judaica no exílio, um tema que deveria ter impactado essas comunidades como um martelo, visto que estavam sendo caçadas e encurraladas em cavernas por um império. De todos os livros que poderiam ter sido omitidos, este é o que deveria ter se destacado mais, e simplesmente não está lá. A antiga explicação é que a comunidade cumana rejeitou Esther por motivos teológicos. Talvez porque o livro nunca mencione Deus explicitamente, mas a leitura do conjunto de manuscritos feita pela máquina aponta para algo muito mais humano. Se os pergaminhos são um resgate e não um canhão finalizado, então a ausência não é um veredicto. É uma baixa. Preste atenção nisso, porque inverte completamente a questão. Por gerações, interpretamos a lacuna como um julgamento, como se algum conselho tivesse se reunido e riscado Esther da lista. Mas se esses são os livros que as pessoas agarraram enquanto fugiam para salvar suas vidas, o livro desaparecido pode não ter sido condenado. Pode ter sido aquele que alguém não conseguiu alcançar a tempo, aquele que não conseguiram carregar, aquele que ficou na prateleira quando a escolha se resumiu a um único braçado de pergaminho e uma longa e aterrorizante subida a uma caverna escondida. Temos interpretado isso como uma decisão. Talvez tenha sido uma tragédia. Um livro perdido, não porque alguém o odiasse, mas porque as mãos só conseguem segurar uma quantidade limitada de coisas quando os soldados estão chegando. O que eles salvaram nos diz o que valorizavam. O que deixaram para trás nos diz o que estavam dispostos a perder. Mas os livros desaparecidos eram apenas metade da história, porque quando a máquina analisou os livros que estavam lá, descobriu que eles não diziam o que deveriam dizer. O que estamos vendo aqui é um pergaminho da caverna 11 em Qumran. O texto grego não corresponde aos fragmentos gregos da caverna do Horror. A máquina os comparou com o texto padrão, e eles não coincidiram. Aqui está o contexto necessário. A Septuaginta é a antiga tradução grega da Bíblia hebraica, produzida em Alexandria, Egito, a partir do século III a.C. Ela se tornou a escritura grega padrão em todo o mundo mediterrâneo, e os primeiros cristãos a adotaram posteriormente como seu Antigo Testamento. Supõe-se que seja a versão definitiva. Mas os fragmentos da caverna do Horror continham texto grego que se distanciava da Septuaginta padrão. Não drasticamente, mas claramente. As escolhas de palavras eram diferentes. As frases estavam em arranjos diferentes. Algumas passagens pareciam ter sido traduzidas independentemente, sem qualquer cópia do padrão. A máquina mapeou essas variações em relação a todas as tradições textuais conhecidas. E o que emergiu foi diversidade. Eis porque isso deveria ser um grande problema. Por muito tempo, a suposição foi de que a tradução era única. Existia um original. Depois, existiam as cópias, e todo o trabalho acadêmico era analisar as cópias de trás para frente em busca de uma fonte pura. Mas os fragmentos da Caverna do Horror quebram esse quadro. No exato momento em que esses textos estavam sendo copiados e escondidos, não havia uma única escritura grega fixa da qual copiar. Existiam versões concorrentes em circulação, cada uma tratada como a verdadeira pelas pessoas que a utilizavam. Não existia uma única Bíblia grega no mundo antigo. Existiam diversas traduções diferentes, feitas por diferentes comunidades em épocas distintas. Cada uma com suas próprias prioridades e sua própria interpretação do hebraico subjacente. A diversidade não era resultado de corrupção posterior. A diversidade era a condição inicial, e o mesmo padrão se repetiu nos textos hebraicos. A Bíblia anterior à Bíblia, fragmentos de livros bíblicos, apresentava variações em relação ao texto macerético, a Bíblia hebraica padronizada, que só foi finalizada séculos depois de os pergaminhos já terem sido ocultados.
O texto macerético é a versão que serve de base para todas as Bíblias judaicas modernas e para a maioria dos antigos testamentos cristãos. Ele é o fundamento e os pergaminhos são anteriores a ele. Algumas das variações foram pequenas, grafias diferentes, ordens de palavras diferentes, os erros e correções comuns da cópia manual. Mas alguns erros não eram pequenos. Versículos diferentes, ênfases diferentes, passagens que aparecem nos pergaminhos e nunca chegam à versão padronizada posterior. Então ouçam, porque este é o ponto crucial. A Bíblia não foi transmitida como um documento finalizado e selado. Ela foi moldada ao longo de séculos, editada, debatida, revisada. A versão que vocês têm em mãos é o resultado final das escolhas que as comunidades posteriores fizeram sobre quais textos incluir, em quais versões confiar, quais leituras considerar corretas. Não estou dizendo isso para abalar a sua fé. Estou dizendo isso porque é o que o pergaminho realmente diz. Os pergaminhos não mentem. São objetos físicos guardados em salas com temperatura controlada que registram um momento que a Bíblia padronizada silenciosamente apagou. Os manuscritos do Mar Morto preservaram o momento anterior a essas escolhas. Uma tradição que ainda estava viva, ainda contestada, ainda sendo interpretada de maneiras diferentes por diferentes comunidades, com versões distintas, coexistindo por séculos, antes que a padronização apagasse silenciosamente as diferenças. E a máquina encontrou as marcas disso por todos os manuscritos. Correções de escribas onde leitores posteriores ajustaram trechos para corresponder à versão que preferiam. Borrachas onde o texto foi raspado e substituído. Anotações nas margens onde os escribas registraram variantes de leitura. Plenamente conscientes de que existiam outras versões e incertos sobre qual era a correta. Estas são as marcas de algo vivo. Uma tradição ainda em formação e disputada quando os romanos chegaram e o povo que aguardava foi dizimado. Depois disso, veio a padronização. Uma versão tornou-se a autoridade. As variantes foram esquecidas. As discussões foram sepultadas. A tradição viva se cristalizou em um texto fixo e a diversidade de todo aquele mundo se desvaneceu da memória até que quase ninguém se lembrava de que ele sequer existira. Pense no que isso significa. Por quase 2000 anos, a versão oficial era de que as escrituras chegaram intactas e imutáveis. E durante todo esse tempo, as evidências de que isso não havia acontecido estavam em jarros de barro no deserto à espera de um pastor depois dos estudiosos. E então, de uma máquina que finalmente pudesse lê-las. Os pergaminhos são a janela para tudo o que se perdeu nesse processo de cristalização. As versões alternativas que poderiam ter se desenvolvido em diferentes teologias diferentes, compreensões de Deus e da salvação. Mas a máquina não estava concluída porque, sob a escrita que conseguia ler, encontrou uma escrita que quase não conseguia. O texto sob o texto, a quiromancia revelou textos que haviam sido raspados e reescritos. Versões anteriores que os escribas haviam apagado para reutilizar pergaminhos caros, deixando tênues vestígios enterrados sob a escrita visível. Alguns desses vestígios eram variantes de textos que já conhecemos. Alguns eram fragmentos de textos que não aparecem em nenhum outro lugar em todo o conjunto dos manuscritos do Mar Morto, e outros eram trechos que a máquina não conseguiu associar a nenhum documento antigo conhecido. É esse último grupo que deveria lhe tirar o sono esta noite. Esses trechos apagados e sem correspondência podem ser textos que não existiram em nenhum outro lugar da Terra. Escritos que alguém raspou do pergaminho porque um escriba posterior decidiu que outra coisa importava mais. Não temos esses documentos, nunca os teremos. Tudo o que temos é o fantasma deles. A leve pressão deixada no couro por uma caneta que os escreveu antes que outra caneta os apagasse. Em algum lugar sob as palavras que podemos ler, estão as palavras que alguém decidiu que não deveríamos ler. E pela primeira vez, uma máquina captou a essência delas. Os pergaminhos nunca foram uma única mensagem. São camadas delas. Vozes empilhadas ao longo dos séculos. Às vezes concordando, às vezes contradizendo, às vezes apagando o que uma voz anterior havia dito. Os fragmentos da caverna do Hor, copiados por pessoas que sabiam que poderiam não viver
para ver o luto escondidos por pessoas que apenas esperavam que alguém um dia os encontrasse fazem parte desse coro. Eles esperaram na escuridão por quase 2000 anos e a máquina finalmente os leu, o que ela realmente revelou. Então, aqui está o que a IA realmente revelou dentro dos manuscritos do Mar Morto. Não era um segredo, era uma história. A história de como as escrituras foram realmente construídas. A história de como a fé foi debatida, copiada com variações, editada sob pressão e moldada por mãos humanas, muito antes de se consolidar no livro que temos agora. A máquina leu o que os olhos humanos não conseguiam ver. Encontrou padrões que os estudiosos haviam ignorado por 75 anos. Expôs a diversidade onde a padronização havia esmagado a uniformidade. Capturou o medo e a coragem nos traços das letras e mostrou-nos claramente que a Bíblia que temos hoje não é a mesma Bíblia que existia há 2000 anos. Isso não invalida as Escrituras. Revela as Escrituras como sempre foram um esforço humano para preservar algo sagrado e transmiti-lo através das gerações, resistindo ao fogo, aos impérios e ao próprio tempo. As pessoas que esconderam aqueles pergaminhos na caverna do horror sabiam que iriam morrer. Eles copiaram os textos mesmo assim. Selaram-nos em jarros mesmo assim. Esperavam que um dia, de alguma forma, alguém os encontrasse e os compreendesse. E essa esperança foi atendida. Primeiro por um pastor perseguindo uma cabra perdida, depois por estudiosos que passaram 75 anos juntando fragmentos à mão, e agora por uma máquina que consegue ler o que nenhum olho humano jamais conseguiu. A história nunca foi simples. A fé nunca foi simples. Os pergaminhos são a prova. A máquina está lendo-os. E a história finalmente está sendo contada. Então deixo vocês com a pergunta que não consigo parar de pensar e quero a resposta de vocês nos comentários. Se essas comunidades escolheram deliberadamente quais textos valiam a pena morrer para salvar o que o livro que se recusam a carregar nos diz sobre o que realmente temiam. A máquina estava desenterrando a história ou silenciosamente reescrevendo-a. Deixem suas teorias abaixo. E se este é o tipo de história oculta que te cativa, não fique aí parado. Inscreva-se agora mesmo para receber a próxima, porque ainda há muito mais esperando por você.